Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. No Evangelho de João, capítulo 14, o verso 17, nós temos essa escritura. Vou começar no 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. A primeira coisa que nós precisamos de entender, meus irmãos e meus amigos, é que Deus tem um plano de salvação para mim e para você. Todo aquele que nele crê, que crê em Deus e crê em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Por que a Bíblia declara isso? Porque Deus é o único ser, Criador dos céus e da terra, cujo poder ninguém pode medir. Ele é sustentador de todo o universo. E ele, portanto, vendo a nossa condição, o nosso estado, afastado dele, da sua santidade, planejou com toda a sua sabedoria um perfeito plano para a nossa redenção. Neste plano estava a morte do seu filho, porque era o único capaz de nos dar a vida, porque nele havia vida e vida abundante. Portanto, esse é o primeiro passo. O segundo passo está aqui. Quando Jesus terminou a missão dele, ou pouco antes de terminar a missão, nos dias que antecederam o término da sua missão, ele pronunciou esta palavra: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, porque o período dele aqui na terra estava cessando, mas ele não ia deixar que aqueles que creram nele, enquanto ele com eles estavam, ficassem sós. Então ele disse, para que esteja convosco todos os dias. Todos os dias aqui significa exatamente todos os dias que cada um daqueles que creem nele permanece na terra. Porque posteriormente a isso, nós vamos estar com ele. E ele próprio afirmou isso. Eu vou para o Pai preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então esta é uma afirmativa dele, que nós não podemos duvidar. O verso 17 diz assim: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Eu gosto demais desse versículo, gosto muito, muito, muito. Porque ele dá um esclarecimento profundamente grandioso, que o conhecimento da palavra de Deus não é para todos. É para aqueles a quem o Espírito revela. Preste atenção para você entender. E ele diz com muita clareza, diz assim, porque não o vê nem o conhece. E logo em seguida ele diz, mas vós conheceis. Então mostrando que o Espírito Santo é uma particularidade daquele que se dispõe a andar com Deus, daquele que se dispõe a viver confiado em todos os ensinamentos da palavra do Senhor. Em outras palavras, aqueles que ignoram a palavra de Deus, que não atentam para os seus ensinamentos, não conhecem o Espírito Santo, mas conhecem o espírito do mundo, os quais os encaminham para as trevas, para o pecado e para os prazeres da vida. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo para a santificação, para viver em conformidade com a vontade do Pai, que é santo. Por isso que a palavra diz, sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. No capítulo 2 do livro de 1 Coríntios, dando continuidade a essa mesma expressão sobre o Espírito Santo, o apóstolo São Paulo diz assim, não temos recebido o Espírito do mundo, verso 12 do capítulo 2, sim, o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Está entendendo? Ninguém pode entender as coisas espirituais se não for pelo Espírito de Deus. Jesus diz que só pode receber o Espírito Santo aquele a quem ele revelar. Agora, Paulo está dizendo que nós, aqueles que cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos revela os mistérios que estão na palavra.
Por isso que muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem nada. Não entendem porque não tem o Espírito Santo para ensiná-lo. E é necessário que alguém que tenha os explique a respeito dos mistérios. E ele prossegue falando: também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. O que ele está dizendo aqui? Que nada adianta você ser culto. Você pode ser doutor, PhD em qualquer coisa que você quiser, mas você não entenderá a palavra de Deus se não se humilhar perante o Senhor e receber Jesus como seu Salvador. A única forma do homem entender os mistérios espirituais, os quais estão acima da compreensão humana, é através do Espírito Santo de Deus. E ele diz mais, olhe bem: também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pelo Espírito, pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, trazer de Deus as coisas espirituais e transmiti-la àqueles que se voltaram para Deus na disposição de ouvir as coisas santas espirituais que estão no coração de Deus. E aí vai sendo esclarecido, abrindo a mente, ampliando a visão e dando a perfeita compreensão dos projetos, dos planos de Deus para a nossa redenção e para a nossa santificação, para a nossa edificação e para a nossa consolidação na presença dele por toda a eternidade. Observe bem, o verso 14 diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas. Não consegue entender. É impossível. Por que você crê nisso? Como é que você pode crer nisso? Sabe por quê que não crê? Porque o Espírito de Deus não revela o coração dele. Só revela. Vou repetir. Se você abrir o seu coração e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E quero receber toda a instrução do Espírito Santo, que ele, pois, se revele a mim, me dando a conhecer os mistérios ocultos no teu coração. Se você fizer essa oração com toda sinceridade, aquele que tudo vê e tudo sabe, percebendo que há sinceridade no seu coração, ele vai atender a sua oração e você vai conhecer os mistérios que estão no coração dele. Viu? Isso não é para quem quer, nem para quem pode pagar, mas é para quem se humilha e o reconhece como Deus verdadeiro. E ele diz mais, olhe bem: mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Por que muitas vezes as pessoas não conseguem entender a forma que a gente vive, a forma que a gente pensa, as coisas que a gente fala? Porque verdadeiramente estão envolvidos nas densas trevas do mundo e não têm conhecimento daquilo que o Pai eterno revela. Quer conhecer o Senhor? Abra o seu coração, receba Jesus e peça a Ele para que se revele a ti. Assim, amém? E fale também com Ele: Espírito Santo de Deus, seja o meu mestre, ensine-me através da palavra santa os mistérios contidos no coração do Pai, porque quero crescer até me tornar um varão perfeito aos teus olhos. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, tem misericórdia daqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem. Ó meu Deus, abra os corações e a mente das pessoas para que possam entender que há mistérios grandiosos e gloriosos ocultos em teu coração, os quais só podem receber aqueles que recebem Jesus como Salvador, para que assim sendo, eles possam fazer essa decisão e terem do Espírito Santo do Senhor todo o esclarecimento necessário para esta vida e para a vida vindoura, em nome do Senhor Jesus. Amém.